Bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Carlos Tramontina, o grande jornalista que trabalhou na Globo durante décadas e apresentava o SPTV segunda edição com muita competência, ele está fora da Globo. Ele saiu da Globo já faz alguns meses e deu uma entrevista ao podcast Flow, fazendo críticas a ex-funcionários da Globo que, como ele, deixaram a emissora após longo tempo lá trabalhando e depois então decidiram processar a Globo. Direitos trabalhistas, sabe? Os exemplos citados durante a entrevista no Flow foram das atrizes Maitê Proença e Carolina Ferraz. Mas se a gente fosse citar todos, a lista seria enorme. E por que o Tramontina as criticou? O Tramontina disse o seguinte na entrevista, os trechinhos. Se você ficou 20 anos fazendo o negócio e serviu, agora não presta? Mas que hipocrisia é essa? As duas atrizes processaram a emissora por direitos trabalhistas. E aí o Tramontina continua na entrevista ao Flow dizendo: mas quando eram pessoas jurídicas, elas pagavam menos impostos. E agora querem recuperar os direitos trabalhistas? Vão devolver o que deixaram de recolher também? O que é isso? Eu vou pontuando para vocês, porque eu sei que muita gente não entende dessa história de direitos trabalhistas, vínculo empregatício e tal. Acontece que lá atrás, muitos anos atrás, as empresas resolveram não mais contratar seus funcionários, aqueles que ganhavam mais, pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, carteira assinada, no popular, para não terem que recolher tantos impostos, que praticamente dobravam o custo do funcionário. Que a partir daquele momento passou a ser o quê? PJ. O que é PJ? Pessoa jurídica, ou seja, um contrato. Não mais a carteira assinada, e sim um contrato, várias páginas, assinaturas e tal, cláusulas. Era o único jeito de você garantir o emprego, até porque era mais vantajoso também para o próprio funcionário, e sempre em função da questão dos impostos. Só que as empresas começaram a explorar demais essa coisa do contrato, sabe? E o governo percebeu que não estava legal essa história, resolveu proibir. Já faz alguns anos que é proibido esse tipo de contrato. É claro que se você trabalha numa produtora e você vai fazer uma novela na Globo, no SBT, na Record, em qualquer outra emissora, ok, você vai estar trabalhando para aquela produtora e prestando serviço no estúdio da Globo. Mas aí é uma outra circunstância. Eu estou falando daquele que trabalha no produto da própria emissora. E aí muita gente que foi demitida resolveu processar as empresas, requerendo todos os direitos trabalhistas que não receberam na figura de pessoa jurídica. Será que isso é justo? O que o Tramontina está criticando é que, na visão dele, Tramontina, não seria justo porque esses trabalhadores aceitaram prestar serviços daquela forma. Eles não foram obrigados a assinar um contrato. Isso não aconteceu. Houve uma transição, foi explicado aos funcionários. E seria, então, na visão do Tramontina, uma atitude oportunista agora processar a Globo. Quero saber de vocês, o que vocês acham dessa história? Vocês acham que o Tramontina está certo? Ou vocês acreditam mais que as atrizes Maitê Proença e Carolina Ferraz, assim como outros vários, é que estão certos em processar a Globo? De acordo com as explicações que eu estou dando aqui de uma forma resumida, né? É claro, né, gente, que sempre vai valer aquela máxima. Cada caso é um caso. Na minha opinião, pessoal, tudo depende sempre da forma como as coisas aconteceram. Se houve respeito durante e se houve consideração na saída. Agora, se o trabalhador foi explorado em relação a horários, a serviços em locais insalubres, algum tipo de humilhação, atraso nos pagamentos, e etc, etc, etc. Bom, aí, meus amigos, aí é uma outra coisa. Aí é uma outra coisa. Eu vou ser sincero, eu peguei as empresas em todas essas fases aí, porque eu comecei a trabalhar em 1979 em rádio, depois fui para televisão, trabalhei em jornal, blá. Trabalhei em várias emissoras
e nunca tive motivos para processar as empresas em que eu trabalhei. Ok? Porque é preciso separar bem as coisas. Você criticar, você não concordar com o modo como um programa, como um telejornal, enfim, como um trabalho está sendo conduzido, isso é uma coisa e é normal. É saudável, faz parte do processo. O funcionário não está feliz, ele pede para sair. Mas não tem nada a ver com contrato, tá bom? Tanto que a questão contratual, a questão de como é que a pessoa, se é carteira assinada, se é CLT, isso aí é departamento jurídico, essas questões são do departamento jurídico, recursos humanos, isso não tem nada a ver com o trabalho em si que você está fazendo. Então precisa separar bem isso aí. Eu trouxe esse exemplo do Carlos Tramontina porque o Tramontina é um dos jornalistas que eu particularmente mais respeito. Aliás, o mercado respeita. Ele é um profissional experiente e um ser humano fora de série. Então, quando o Tramontina fala, é bom a gente prestar atenção, porque ele sabe do que ele está falando e ele tem bom senso. E deixou bem claro já, a partir dessa entrevista para o Flow, o Tramontina não tem nada a reclamar da TV Globo. Eu estou vendo aqui que o desemprego caiu mais um pouquinho. Pouquinho. Mas está muito alto ainda, 9,3%. Isso significa que 9,3% da massa de trabalhadores brasileiros, daquelas pessoas que deveriam estar trabalhando, não estão trabalhando, estão sem emprego. Mas a gente não tem nada para comemorar, né? Porque o número é muito grande e ainda são 10 milhões e 100 mil brasileiros sem emprego. Fica difícil sem emprego. E outra, precisa ver, essa é uma questão até tão importante quanto esse número de desemprego, de índice de desemprego, precisa ver a qualidade do emprego que está sendo oferecido pelas pessoas. Porque tem muita gente que fica 1 ano, 2 anos sem emprego e aí passa a fazer o que tiver. E o que tiver não é realmente o ideal. O Brasil precisa investir muito mais em educação, para ter mais empregos qualificados. Porque o que a gente está vendo é que as pessoas, de repente, estavam trabalhando numa empresa lá, fazendo um serviço, saíram, foram demitidas, e aí, depois de tanto tempo desempregadas, acabaram recorrendo a um bico. E de bico em bico, elas vão tentando dar um bico na crise. Não é fácil, né? Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a gente se fala na próxima Crônica Eletrônica, aqui do lado B, a notícia com Brito Júnior. Tchau!